Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui hoje para continuar o nosso conteúdo de bases ou hidróxidos. Então, na última aula, nós falamos que, ao contrário dos ácidos, que são aquelas substâncias que em presença de água liberam H+, as bases são aquelas substâncias que em presença de água também se quebram através de um processo chamado dissociação iônica e formam sempre o OH-, que é a hidroxila ou oxidrila, que a gente chama, certo? Nós falamos que como ele é negativo, ele vem sempre no final da fórmula. Então, para você reconhecer um ácido, você vai bater o olho na fórmula e vai ver que o primeiro elemento da fórmula é o H. Para você reconhecer uma base, você vai bater o olho na fórmula e você vai ver que os últimos elementos da fórmula são o OH, que formam a parte negativa, certo? Na aula passada, a gente falou também da classificação das bases. Como que a gente classifica as bases? De acordo com o número de OH, a gente vai classificar em monobase, dibase, tribase. De acordo com a força, nós falamos que as bases fortes são a família 1A e a 2A, sendo que a 1A é mais forte que a 2A, né? E todas as outras vão ser fracas. A gente tem uma exceção, que é o MgOH2, que a gente conhece com o nome de leite de magnésia. É um remedinho que a gente compra na farmácia, né? Eu falei com vocês, ele é usado como laxante, ele é usado para quando a pessoa está com muito refluxo, muita acidez estomacal. Ele é usado para neutralizar, né? Porque ácido neutraliza base e base neutraliza ácido. Falamos também da solubilidade das bases, que a solubilidade ela acompanha a força. Então, quanto mais forte é uma base, mais solúvel ela é em água. Quer dizer que mais ela vai se dissolver em água. Então, as bases que mais se dissolvem em água são a família 1A ou família 1, né? Que são as mais fortes de todas. Depois, as pouco solúveis são a 2A e as insolúveis são as outras, certo? Hoje nós vamos falar da nomenclatura das bases. Então, vamos lá, ó. Me acompanhe aí, por favor, para a gente poder aprender o conteúdo de hoje. Então, olha só.
ainda da aula passada, se eu virar para você e te der essa base aqui, ó, KOH, vou falar. Classifique essa base de acordo com os critérios estudados. Então, você vai classificar para mim, ó. Você vai falar, ela tem um OH só. Então, ela é uma monobase. O K é da família 1A. Se ele é da família 1A, quer dizer que ela é forte. Se ela é forte, quer dizer que ela é solúvel em água. Ok? Então, essa é a classificação das bases que nós falamos. Hoje nós vamos falar da nomenclatura, que é, gente, muito mais simples que a nomenclatura dos ácidos. Lembra que lá na nomenclatura dos ácidos, você tinha que separar os hidrácidos, que eram os que não tinham oxigênio, eles terminam com hídrico no nome, e os oxiácidos, que são aqueles que têm oxigênio. Aí você tinha que fazer o joguinho da velha lá, né? Encontrar o NOx, que é o número de oxidação do elemento do meio. De acordo com esse número de oxidação, que você dava nome para o ácido. Aqui não. Aqui, na hora de você dar nome para a sua base, a única coisa que você vai fazer, você vai escrever, ó, hidróxido de... E aqui você vai acompanhar, vai completar com o elemento que acompanha o OH. A princípio é simples assim. Então, por exemplo, olha, vou te dar KOH, AlOH3. Vou te dar MgOH2. E você vai fazer os nomes deles para mim. Então, você vai olhar, ó, KOH. Qual o elemento que está junto com o OH? O potássio. Então, como é que é o nome dessa base? Olha, simplesmente você vai me falar que ela é o hidróxido de potássio. Certo? Esse elemento aqui, quem é? O alumínio. Então, você vai me falar que esse aqui é o hidróxido de alumínio. Ok? E esse elemento aqui é o magnésio. Cuidado para não confundir com o manganês. Então, esse aqui vai ser o hidróxido de magnésio. Vai ser simples assim para aqueles elementos que só possuem uma valência. Então, presta atenção. Quais são os elementos que têm uma única valência? São todos da família 1A. A única valência da família 1A é o quê? Mais um. Todos eles não querem perder um elétron? Então, todos eles têm valência mais um. Todos os elementos da família 2A têm valência mais 2. O alumínio tem valência mais 3. O zinco tem valência mais 2. E a prata tem valência mais 1. Esses aqui são os únicos que têm uma única valência. Se eles têm uma única valência, quer dizer que eles só podem formar a fórmula de uma base. Se eu virar para você e falar assim, ó, faça para mim a fórmula do hidróxido de lítio. Ó, agora mudei a história. Agora eu te dei o nome e estou te pedindo a fórmula. Como que você faz a fórmula? Se você viu o nome hidróxido, quer dizer que ele vai terminar com OH, certo? De lítio, então quer dizer que ele vai começar com lítio.
Aí, gente, vocês vão colocar aqui em cima as valências de cada um, a positiva e a negativa. O lítio está na família 1A, então a valência dele é mais 1. O OH, você sabe que toda vez o OH não é menos? A gente não falou que libera OH menos? Então ele é menos 1. É como se fosse uma balança, olha só. De um lado, o lítio pesa 1, do outro lado, o OH pesa 1. Então, eles já estão equilibrados, não estão? Então, você vai trocar essas valências. Ó. Um vem para cá, o outro um vai para lá, sem sinal. Então, como que fica essa fórmula? Simplesmente assim, ó. LiOH. Diferente se eu te falar assim, ó, faz a fórmula para mim do hidróxido de cálcio. Aí você vai falar assim, beleza. Então, se falou que é hidróxido, eu já sei, termina com OH. A valência do OH é menos 1. E é hidróxido de cálcio. Então, quer dizer que o primeiro elemento da fórmula é o cálcio. Aí eu vou olhar, o cálcio pertence à família 2A. Então, a valência dele é 2. O que vai acontecer? Ó, vou trocar as valências. O 2 vem para cá, o 1 vem para cá. É como se fosse assim, ó, o cálcio pesa 2, o OH pesa 1. Então, para eu equilibrar, para cada cálcio que eu colocar, que pesa 2, eu vou ter que colocar 2 OHs, porque cada um pesa 1. Então, para você equilibrar, é só você trocar essas cargas. Como que isso aqui vai ficar? Ó, Ca1, que eu não preciso colocar, OH2. Por que eu coloco parênteses? Porque o 2 ele tem que servir para o O e para o H. Se você não colocar o parêntese, olha só, vai ficar assim. Aí o 2 fica sendo apenas de quem? Do H. Assim tá errado. Ele tem que ser do OH inteiro. Tá certo? Então, olha só, vamos começar aqui de novo. Então, quando eu te der o nome e te pedir a fórmula, você já sabe. Aquela tabelinha lá, ó, vamos anotar ela aqui de novo, do importante. Como é que estava lá, ó? Decorando já. Família 1A, todo mundo é mais 1. Família 2A, todo mundo é mais 2. O alumínio é mais 3. O zinco é mais 2. E a prata é mais 1. Então, se eu virar para você e falar assim, ó, faz o nome dessa base aqui, ó, AgOH. Você vai olhar, beleza. Tem OH? Tem. Então, é uma base. Se é uma base, começa com hidróxido de. Aí eu vou olhar o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? É a prata. Então, é hidróxido de prata. Certo? Agora, se eu te der o nome para você fazer a fórmula, aí você vai lá, ó. Ah, faz a fórmula para mim do hidróxido de zinco. Beleza, vou fazer a fórmula. Aí eu vi escrito hidróxido, quer dizer que ele termina com OH-. De zinco, então ele começa com zinco e você já decorou que o zinco tem valência mais 2. Então nós vamos trocar. Vem o 2 para cá, vem o 1 para cá. Então como é que fica a fórmula dele? Zn1, que eu não preciso colocar, OH2. Então, gente, olha só. Quando a gente estiver tratando desses elementos aqui, ó, cujas valências são únicas, eles só têm essa valência. Então, por exemplo, se eu te falar hidróxido de zinco, o único hidróxido de zinco que existe é esse aqui. Se eu te falar hidróxido de prata, o único hidróxido de prata que existe é esse aqui, porque a única valência da prata é o 1. Agora, fora esses elementos aqui, existem vários outros na tabela. E os outros têm mais de uma valência.
Então, eu vou te mostrar, por exemplo, o caso do ferro. Existe o ferro com valência 2 e existe o ferro com valência 3. Então, olha só. Quando o ferro com valência 2 se juntar ao OH-, olha o que vai acontecer. Vem 1 para cá, 2 para lá. Então, o que isso aqui vira? Fe1, OH2. E quando o ferro com valência 3 se juntar com o OH-, ó, o que isso aqui vai virar? Vem 1 para cá, 3 para lá. Vai virar Fe1, OH3. Tá vendo? Duas substâncias diferentes. Aí eu vou te perguntar, como que é o nome dessa? Você vai me falar, hidróxido de ferro. E como que é o nome dessa? Você vai me falar, hidróxido de ferro. Aí tá errado. Por quê? Porque você não pode chamar substâncias diferentes pelo mesmo nome. Então, tirando esses aqui, que tem NOx fixos, todos os outros elementos, você vai ter que diferenciar o nome deles. E como que você vai diferenciar? Você vai colocar aqui na frente um algarismo romano com o valor da valência desse elemento, nesse composto. Então, nesse composto aqui, o ferro tem valência quanto? 2. Então, se nesse composto o ferro tem valência 2, você vai chamar esse composto de hidróxido de ferro 2, com o algarismo romano na frente. Nesse composto aqui apareceu esse 3 porque a valência do ferro é 3. Então, você vai chamar ele de hidróxido de ferro 3. Tá vendo? Vou te dar um outro exemplo. Olha, existe o chumbo com valência 2 e existe o chumbo com valência 4. Quando o chumbo com valência 2 se junta com o OH-, ele vai formar o que, gente? Ó, 1 para cá, 2 para lá. Ele vai formar o PbOH2. Quando o chumbo com valência 4 se junta com o OH-, 1 para cá, 4 para lá. Ele vai formar o PbOH4. Como que eu vou chamar os dois pelo mesmo nome? Não posso. Então, esse aqui vai ser o hidróxido de chumbo 2. E esse daqui será o hidróxido de chumbo 4. Tá vendo? Na hora de você dar nome, você vai lembrar desse algarismo romano. Lá na IUPAC, que é o Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, que faz as regras dessas nomenclaturas, eles tinham também uma outra nomenclatura que eles usavam. Lembra lá no caso dos ácidos, quando dava as valências menores, você terminava o nome com o sufixo oso. As valências maiores eram associadas ao sufixo ico. Então, aqui você pode também usar isso. Então, ó, o 2, por exemplo, é a valência menor, porque você tem 2 e 3 para o ferro. Então, essa base aqui você também pode chamar de hidróxido ferroso. E essa daqui você pode chamar de hidróxido férrico, porque é a valência maior, termina com ico, a menor termina com oso. Nesse caso aqui, ó, o chumbo, ele tem esse símbolo de Pb, porque chumbo no latim vem de plúmbio. Então, o nome ficaria hidróxido plumboso
Esse aqui já é mais complicado, né, gente? Porque tem o latim misturado. E esse aqui é o hidróxido flúvico. Ok? A mesma regrinha vale quando a gente está fazendo a operação inversa. Se eu virar para você e falar assim, ó, faz para mim a fórmula do hidróxido de cromo 3. Cromo ou crômio, né? 3. Então, como que você vai fazer isso? Olha que legal. Te ajudei pra caramba. Eu já te dei a valência do cromo. Então, você sabe que de um lado você tem o cromo com valência 3. E do outro lado você tem quem? Olha, o OH- com a valência -1. O nome já tá falando. Então, ó, o 1 vem para cá, o 3 vai para lá. Então, vai ficar o quê? CrOH3. É o seu hidróxido de cromo 3, tá? Se eu te der um desses elementos daqui, dessa listinha, você não vai ter o algarismo romano para te ajudar. Eu vou simplesmente falar, ó, faz para mim o hidróxido de bário. Aí você fala assim, opa, bário, vai lá na tabela periódica. Aí você vai ver que o bário na tabela periódica, ele está na família 2A. Se ele está na família 2A, quer dizer que a valência dele é 2. E o OH -1. Então, vem 1 para cá, 2 para lá. Então, vai ficar BA, OH2. Ok, gente? Então, olha só. Não acho que seja, assim, muito simples essa nomenclatura, não. Ela é bem complicadinha. Mas é tranquilo de vocês aprenderem. Eu vou mandar algumas atividades para vocês fazerem, para a gente praticar, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer essas atividades para vocês tirarem as dúvidas, combinado? E aí, então, vocês vão me falar se entenderam tudo direitinho, se ficou alguma dúvida ou não. Combinado? Então, por hoje, a matéria é essa. Coloquem tudo no caderno, escrevam tudo no caderno, principalmente aquela parte do importante. Aquilo ali você precisa memorizar. São os mais importantes, são os nossos fixos que nunca mudam, tá? Então, já comece fazendo isso agora, tá bom? Beijo para todos vocês, cheio de saudade, com muito carinho, tá? Fiquem com Deus.